caminho de Belém, às quintas e sextas na Rádio Observador, também em vídeo no YouTube e nas redes sociais do Observador, reunimos aqui os representantes e apoiantes das principais candidaturas à presidência da República em debate. Eu sou o Ricardo Conceição, comigo está a Judite França. Judite, quem são os nossos convidados? Miguel Pés Maduro, em representação da candidatura de Luís Marques Mendes, Bruno Nunes, apoiante de André Ventura, de Alberto Campos Fernandes, em representação da candidatura de António José Seguro, e Paula Cosme Pinto, em representação da candidatura de Catarina Martins. Bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Vamos começar pelo tema do dia, a greve geral. Um candidato presidencial deve participar em ações ligadas à greve geral, Miguel Pés Maduro? Eu acho que essa é uma decisão pessoal e individual de um candidato presidencial. Agora, eu acho que enquanto candidatos presidenciais, e sobretudo quando se trata de uma proposta legislativa que muito provavelmente o futuro Presidente da República terá ele próprio de decidir se promulgar ou não e em condições é que o pode fazer, que é errado estar desde já a tomar uma posição, seja dessa forma participando ou não, quanto ao conteúdo dessa proposta de lei. Acho que ninguém espera, por exemplo, e ninguém tem esperado, que o atual Presidente da República se pronuncie sobre o conteúdo desta proposta que está em discussão. E ninguém espera, precisamente porque acha que o Presidente da República não se deve precipitar a pronunciar-se sobre uma proposta que não sabe qual é aquela que terá, eventualmente, promulgar ou não, e, para além disso, uma intervenção do Presidente da República, neste momento, quando ainda está em discussão entre os diferentes parceiros, sindicatos, associações empresariais e governo, qual vai ser o conteúdo final da lei, uma intervenção do Presidente da República, uma tomada de posição do Presidente da República politicamente sobre o conteúdo dessa proposta, é interferir com esse equilíbrio negocial e acho que um candidato presidencial não o deve fazer. Adalberto Campos Fernandes, acha que um candidato, faça a mesma pergunta, que um candidato presidencial deve participar em ações ligadas à greve geral? Não me parece. O candidato presidencial deve afirmar o quadro de valores em que se move. Deve enunciar os princípios gerais que tem sobre a visão do Estado, a sua organização, o modelo económico, mas não é um candidato de facção, muito menos em cima de um tempo em que não há sequer um projeto de lei. O que existe é uma enunciação de princípios e a sociedade está em confronto, legitimamente, com os interesses representados pelas centrais sindicais e com o poder executivo do governo. Ora, o candidato presidencial é alguém que, naturalmente, não é neutro, não é inodoro nem é insípido do ponto de vista daquilo que são os seus valores, mas a última coisa que devia fazer era estar a tomar posição a favor do governo ou a favor das centrais sindicais, sobretudo num quadro em que estamos a discutir matérias que são matérias que estão muito longe por definir. As intervenções de António José Seguro sobre a proposta de revisão laboral não entram aí nesse... Não, ele tem sido claro no sentido de ter feito um apelo, que é o apelo que um candidato presidencial deve fazer, é que a concertação precede a confrontação. O problema deste governo é que o governo não percebeu isso, é que a concertação precede sempre a confrontação e, portanto, o diálogo precede sempre o confronto. E, nesse sentido, qualquer candidato presidencial, que naturalmente tem um quadro de valores e de referência que deve enunciar, como é que vê o modelo de desenvolvimento do país em termos económicos, a organização do trabalho, as relações entre o trabalho, as empresas e o investimento, isso é uma matéria que é uma matéria de Estado. Outra coisa é estar-se a intrometer naquilo que é normal em democracia, que são manifestações, são sindicatos, são lutas entre governos e centrais sindicais e nessa matéria eu acho que a generalidade dos candidatos tem tido uma postura, não apenas do António José Seguro, todos eles têm tido uma postura que me parece sensata e razoável em relação a isso. Mas António José Seguro já deixou mais ou menos claro que, como está, seria vetada esta lei. Claro, obviamente que eu creio que se o projeto que se vier a materializar e for aprovado na Assembleia da República configurar matérias até de duvidosa constitucionalidade, repare, quem o diz não é o candidato António José Seguro, são ex-ministros de maiorias de centro-direita, aliás o pai fundador do Código Laboral, o Dr. António Bagão Félix. Se há matéria que, por um lado, remete para uma inconstitucionalidade, ou, por outro lado, para uma fragmentação daquilo que é um contrato social que está relativamente estabelecido e até numa sociedade que está, desse ponto de vista, pacificada, num contexto em que o Governo avança com uma suposta reforma que não é pré-anunciada, há uma deslealdade política, sejamos claros, quando um Governo vai para uma campanha, apresenta um programa eleitoral e depois um programa do Governo, e omite a sua intenção de mexer num eixo estruturante da organização das políticas, essa deslealdade institucional também tem uma leitura política. Agora, nós que fique claro, o António José Seguro não é
antirreformista, nem vê no imobilismo ou na desnecessidade da reforma um caminho. O país precisa de se ir reformando. Mas reformando, construindo e não destruindo. Vamos ouvir também o Bruno Nunes. E Bruno Nunes, pergunto-lhe se o André Ventura e o Chega, entretanto, já chegaram também a alguma conclusão mais definitiva em relação ao pacote laboral até aqui. Tem sido um pouco dúbia, se me permite, a posição do Chega e do André Ventura. Antes de mais, boa tarde. Não existe nada de dúvida. Nós temos um princípio que é... Existem aqui diversas questões que foram levantadas até aqui no debate, nomeadamente esta questão do contrato social. Nós achamos esta designação fantástica, porque ao fim e ao cabo nenhum de nós assinou contrato social nenhum e somos confrontados com uma série de princípios que à partida nos regem enquanto sociedade, mas a Constituição não é imaculada e, portanto, mesmo esta questão do direito à greve, e não obstante o facto do Chega considerar que existem mais do que motivos para os trabalhadores poderem contestar, também temos aqui algumas dúvidas em relação aos posicionamentos e nomeadamente ao timing da prova de vida que quer a CGTP, quer a UGT estão a fazer, neste caso, eles próprios a tentar fazer uma instrumentalização com os trabalhadores à data de hoje. E por isso saudar todos aqueles que neste momento nos estão a ouvir através da Rádio Observador e que estão a voltar para casa com dificuldades depois de terem ido trabalhar, que é importante. Como é que ficou o equilíbrio em relação... entre segundo percebi bem, Bruno Nunes acaba de dizer que, portanto, muitos trabalhadores têm, justifica-se avançarem para a greve. Justifica-se que existe indignação, o que não se justifica. Mas não se justifica que essa greve prejudique a vida dos outros? E não se justifica que seja neste timing. Vamos ver uma coisa, se eu fizer um contrato consigo... Mas uma greve tem que prejudicar sempre... Certo, mas as greves têm que ter um princípio, têm que ter um fundamento. Quando estamos numa fase de negociação, e estamos a falar de um ano de projeto, não estamos a falar de um projeto de lei, nem de uma proposta de lei, estamos a falar de um ano de projeto, ou seja, não está nada, e quando estamos à mesa das negociações, tomar esta decisão, nós temos que ser claros e dizer claramente, nos últimos 40 anos, existem sindicalistas que não fizeram mais nada na vida, a não ser sindicalistas, que hoje proibiram e que impediram que muita gente entrasse no seu local de trabalho que queria ir trabalhar. E, portanto, nós quando falamos da Constituição e do papel do Presidente da República, que deve ser moderado e de tentar criar a estabilidade, entendemos que quando falamos de direito constitucional, que está em cima da mesa também com a decisão para onde levamos o país com as próximas eleições do dia 18, temos que, apesar de, obviamente, o impulso legislativo para fazer uma nova Constituição parte do Parlamento, e isso é claro, está, a própria Constituição prevê como é que ela pode ser revista, temos situações que são claras e evidentes. Existem, de facto, direitos fundamentais e quando puxamos os direitos fundamentais, a esquerda e a extrema-esquerda constantemente coloca o princípio de direito fundamental como se fosse um direito fundamental absoluto. Os direitos não podem violar outros direitos e, portanto, o direito ao trabalho e o direito à greve, em momento algum, pode violar o direito à saúde e o direito ao trabalho que eu próprio quero trabalhar. E, portanto, quando continuamos a ter esta retórica, deixe-me só concluir este ponto, continuamos a ter esta retórica que a extrema-esquerda alavanca constantemente o sistema de dizer que os direitos fundamentais programáticos são direitos absolutos, acaba por desvirtuar o papel da Constituição. Portanto, obviamente a concertação social deve ser ouvida, mas as próprias confederações, sindicatos e as intersindicais não representam mais do que 7% dos trabalhadores e, portanto, quando abrem a boca a dizer que estão a falar em nome dos trabalhadores, existe de facto uma inaptidão por parte do Governo nos últimos meses que não consegue resolver as situações e pôr um termo a isto. Obviamente as pessoas têm que estar descontentes com a sua vida, têm que estar descontentes com o aumento do custo de vida, mas as intersindicais essencialmente prejudicam quem quer trabalhar neste país. Entretanto, Catarina Martins, Jorge Pinto e António Filipe não participaram esta tarde no colóquio Dia da Democracia, organizado pela Câmara de Oeiras, onde estiveram presentes os restantes candidatos. Na sequência da pergunta anterior, Paula Cosme Pinto, é mais relevante estar na manifestação desta tarde do que estar numa sessão de esclarecimento de jovens? Não tenho qualquer dúvida quanto isso. É obviamente muito mais importante. Neste momento nós temos 3 milhões de pessoas em Portugal que estão a fazer greve. Alguém que é candidato à presidência da República tem, obviamente, de estar a ouvir as contestações destas pessoas. Há um exercício de humildade que falta constantemente aos políticos neste país, que é o de sair à rua e ouvir as pessoas nas suas queixas. E é algo que Catarina Martins, por exemplo, hoje foi fazer. Esteve na manifestação, eu também lá estive, teria sido um exercício importante para toda a gente na política ter lá estado e perceber o que é que as pessoas contestavam nesta sua manifestação pública. Portanto, obviamente que sim, Catarina Martins é uma candidata presidencial. Mas não lhe retira a margem negocial, se for eleita presidente? O direito à greve é um dos direitos que está também a ser posto em causa. Ao estar vamos pôr as coisas assim, ao estar num lado desta greve geral, isso depois não pode retirar poder negocial. Catarina Martins está à Presidente da República? A demonstrar qual é a sua visão, está a querer ouvir a população.
Ela ouvirá todas as partes. Ela está está lá a ouvir as pessoas. E houve muita gente a falar com Catarina Martins esta claro, tarde. Em 88, mas Soares é também possível apoiou... ouvir e transmitir uma posição sem estar presente. Estar presente tem outra marca. Como é preciso estar presente para ouvir a população. E eu acho que isto, de vez em quando, é aquilo que parece não fazer tanto sentido à vida política. Bom, em 88, Soares também apoiou uma greve geral. E na altura, Cavaco dizia que era uma força de bloqueio. O que Catarina Martins hoje está a fazer, ao ouvir as pessoas e a deixar muito clara a sua posição, é uma força de desbloqueio desta ideia absolutamente obsoleta, que é que esta política dos salários baixos e dos ataques aos direitos dos trabalhadores é uma regra do jogo inevitável, não é? Já vamos regressar para a segunda parte do Caminho Blanco. Esta primeira parte ainda foi mais curta do que é habitual por causa da greve geral, que o noticiário das 5 esticou-se um pouco, mas vamos voltar já daqui a pouco para a segunda parte do Caminho Blanco. Segunda parte de Caminho de Belém, hoje com Miguel Poiares Maduro, Adalberto Campos Fernandes, Bruno Nunes e Paula Cosme Pinto. Nesta segunda parte vamos querer falar sobre um dos poderes do Presidente, o poder do veto político, mas antes vamos ainda olhar para o radar das sondagens do Observador. É uma ferramenta que, no fundo, mostra a estimativa de cada candidato presidencial, tendo em conta todas as sondagens que são divulgadas em órgãos de comunicação social. Temos Marcos Mendes com 21% de intenções de voto, seguido de André Ventura e Gouveia Melo na casa dos 19%, segue-se também António José Seguro e Coutinho Figueiredo na casa dos 12%. Bruno Nunes, André Ventura ainda se arrisca a ganhar? Arriscamos a ter uma grande vitória, uma grande celebração nessa noite. Nós não entramos na corrida para perder. Não vai ser um dia de vitória amarga se vencer? Vitória amarga, não. Será um dia de grande celebração, não só para a democracia portuguesa, que temos a certeza que, quando projetámos esta candidatura, não teríamos a intenção de perder. Poderia muita gente considerar que não era esse o objetivo, mas acho que a coisa já ficou dissipada e que entendemos perfeitamente que temos um projeto para o país baseado num princípio que quem estudou o Chega e conhece o Chega, não é quem estudou aquelas coisas que não interessam a ninguém. Quem estuda ideologicamente o Chega percebe que desde o início nós temos uma visão acerca do presidencialismo e dos poderes sobre o Presidente que é importante, e hoje vamos falar da questão do veto e também aí nós temos um posicionamento que é claro. E, portanto, será uma grande noite de celebração e de mudança no país que nós tanto esperamos há tantos anos. Miguel Poiares Maduro, Marcos Mendes poderá beneficiar se a campanha se encaminhar para a questão do voto útil? Eu acho que todo o voto deve ser um voto útil. Eu acho que ninguém defende um voto inútil. Não é? A questão é o que é um voto útil. E eu acho que um voto útil, os eleitores têm de ponderar dentro dos vários candidatos que têm perspectivas de poder vir a vencer, qual é aquele que eles acham que estará mais próximo do exercício da função presidencial que eles defendem. Eu acho que agora cada eleitor decidirá por si qual a utilidade do seu voto. Eu acho que aquilo que nos dizem as sondagens é que neste momento há 3 candidatos claramente com possibilidades de passar à segunda volta, que é o Almirante Gouveia Melo, o Almirante Gouveia Melo, o Dr. André Ventura e o Dr. Luís Marcos Mendes. E isso estabelece uma perspectiva em que temos 2 candidatos, de um lado, digamos, de ruptura com o regime, acabámos de ouvir que com o sistema, Miguel. Não, mais que o sistema, é o regime, quando se defende o presidencialismo, é uma alteração de regime político em Portugal. E isso explica porque é que o Dr. André Ventura, sendo candidato a Presidente da República e líder do Chega, não diz quem é que seria o candidato a Primeiro-Ministro. Ficamos a perceber agora que realmente o que teríamos era André Ventura como Primeiro-Ministro e, de facto, e Presidente da República. Portanto, seria uma alteração de regime. Temos também outro candidato que, num certo sentido, também apresenta uma visão mais presidencial do exercício da função e que é, digamos, um tiro no escuro, seria uma experiência política que é o Almirante, e temos do outro lado alguém que, do meu ponto de vista, representa experiência política, representa moderação, o espaço político moderado, e representa também alguém que tem, ao longo dos anos, e sobretudo quando exerceu a política ativa, uma forma de exercício da política, com ética, com integridade, que é aquilo que eu sempre defendi. E acho que é essa perspectiva que nós temos para a segunda volta, que é entre esses 3 candidatos, 2 candidatos
digamos, mais radical e mais experimentalista de um lado e do outro lado um candidato que representa a área política de moderação. Poderá ser um pouco o mal menor para alguns eleitores ou não? Para mim não, um candidato que representa a moderação política, que defende um exercício das funções presidenciais, ativo, fazendo uso daquilo que é o capital político que umas eleições diretas conferem ao Presidente da República, mas sem ir para além do quadro das competências e da tradição constitucional portuguesa no exercício dessas competências atuais. E um candidato que defende que a função presidencial deve ser, sobretudo, e isso é muito importante num contexto político muito fragmentado e polarizado como de hoje, um exercício da função presidencial que promova pontos e compromissos, do meu ponto de vista, não é um plano B. Não é uma escolha menor, é a escolha melhor que o país pode fazer para aquilo que é o quadro político futuro. Adalberto Campos Fernandes já nos disse e repetiu aqui que no fim é que se fazem as contas, mas a avaliar por este radar das sondagens do Observador, as coisas não estão muito famosas para António José Seguro. Eu não faço parte, como já disse aqui várias vezes, daqueles que diabolizam as sondagens quando elas são desfavoráveis ou elas exultam quando são favoráveis. Eu sou do tempo em que o Dr. Soares arrancou com 7% e ganhou as eleições. Sou do tempo em que o Chega aparecia subestimado, francamente subestimado nas eleições legislativas e depois teve um resultado surpreendente. Nós estamos a mostrar, com o devido respeito, e alguns de nós aqui são professores e, portanto, têm algum treino, sobretudo nas áreas da ciência de dados, nós estamos a misturar barómetros com 600 pessoas, com sondagens que são feitas com voto em urna e, portanto, nós podemos ter as sondagens como instrumentos de trabalho. E, sobretudo, como instrumento e como utilidade para debates como este e outros. Agora, falta um mês que é decisivo, repare. Por exemplo, alguns dos debates mais importantes, o primeiro aconteceu na passada terça-feira. Nós temos debates com o Dr. André Ventura e o Almirante Gouveia Melo, vamos ter debates com o Dr. Marcos Mendes. Foi, em sua opinião, o melhor debate de António José Seguro até agora, com o Foi Henrique sobretudo Gouveia para quem Melo? não o conhece, porque, repare, criou-se uma narrativa, tinha-se criado uma narrativa em relação ao Almirante Gouveia Melo, de que vinha uma espécie de messias, que vinha da profundeza do mar, salvar o regime e a democracia, entrou com 40% e já vai, penso eu, nos 17%. Depois criou-se, segundo está-se agora a criar uma outra narrativa também em relação ao Dr. Coutinho Figueiredo, que pelos vistos vai ultrapassar os candidatos todos. Está na casa dos 12, como António José Seguro. Nós respeitamos as sondagens, os barómetros, mas há muita coisa que falta fazer. Debates que faltam fazer e há uma coisa, meus caros, que seguramente concordarão comigo, é que nunca, como nestas eleições, a campanha eleitoral vai ser tão importante. E há candidatos que vivem do contacto com o povo, porque, repare, quem vê os debates, que são cerca de 600 mil a 900 mil pessoas, nós sabemos quem são, é quase muita gente da bolha, das classes A e B, etc. Mas o povo sempre foi muito sensato e muito soberano na decisão. E há candidatos que vivem muito da relação direta com o povo. Inclusivamente, no caso do António José Seguro, ele é muito melhor na relação direta com as pessoas do que naquela performance televisiva que alguns têm mais jeito, outros têm menos jeito, naturalmente, e para ganhar basta ver as notas dos comentadores, os critérios são tão aleatórios que, de facto, o desempenho televisivo é uma coisa e o desempenho junto do povo é outra. Vamos aguardar para o dia 18, eu já vos disse, já vos desafiei a todos a metermos dentro de uma gaveta todos estes relatórios e depois abrimos essa gaveta. Cá faremos as contas no dia 18. Damos esses relatórios. Paula Cosme Pinto, vamos ouvir Catarina Martins no dia 18 de janeiro partilhar parte da culpa pela esquerda ficar arredada da segunda volta. Isso é já um discurso muito derrotista. Isto a futurologia está negativa. Tem cerca de 5%. Na realidade, as sondagens até mostram aqui um aumento significativo para Catarina Martins, mas eu vou manter muito fiel à frase que tenho dito aqui desde há várias semanas, que as sondagens valem o que valem. Sinceramente, acho que não... Enfim, em bom português, a procissão ainda vai no adro, a campanha ainda nem começou. Catarina Martins tem feito o seu percurso. A mim não me surpreende que comecem a surgir sondagens em que ela tem mais visibilidade. Já antes tinha tido, depois desceu, agora volta a subir. Mas ela está a fazer o seu percurso, tem tido os seus apoios, alguns até bastante inesperados e sem ser dentro da sua bolha política. Enfim, ela tem um contacto muito direto com a população. Concordo com o Adalberto, acho que há muito trabalho que vai ser feito neste contacto direto com a população e não tanto nos debates. Ainda nem os debates terminaram, há debates importantes que vão acontecer. O que eu continuo a dizer é que parece-me que é muito importante que o país perceba que há aqui uma necessidade de equilíbrio. Uma Presidente da República de esquerda, com uma governação à direita, traz um sentido de equilíbrio e de pluralidade de visões para o país
que tem tudo para ser benéfico. Agora, a decisão será, obviamente, dos eleitores. Vamos avançar para o tema que será o tema central desta semana, que no fundo é o poder do Presidente que tem, o poder do veto político. Bruno Nunes, faz sentido discutir ou pensar numa eventual alteração do veto para criar um veto presidencial irreversível? Vamos ver uma coisa. O Chega não defende que os poderes do Presidente sejam inquestionáveis. O Chega é o que tem defendido, e o Chega é o partido que apoia André Ventura, e André Ventura é o líder do Chega, portanto não há como desassociar esta questão. Temos um princípio que é claro, nós consideramos que existem. Se nós resumirmos na Constituição os poderes que o Presidente da República tem através da Constituição, estamos a falar de 27, 30 artigos, não estamos a falar mais do que isso. Aquilo que nós dizemos, e que Miguel Paiares Maduro aproveitou para tentar falar da candidatura de André Ventura, o que nós dizemos, não queremos caminhar para um regime presidencialista. O que nós consideramos é que, hoje ficou aqui claro, que temos alguns candidatos que são mais do mesmo, que é a moderação, que é manter o mesmo. E nós achamos que o Presidente deve ser mais interventivo. Isso não determina que deve alterar alguns dos poderes do Presidente. Deve fazer com que o Presidente execute os poderes que hoje a Constituição já lhe confere. O atual quadro, e nós também temos esta preocupação pedagógica para quem nos está a ouvir, nesta altura, o Presidente pode votar politicamente um diploma, o diploma regressa ao Parlamento, e se for aprovado com maioria absoluta, o Presidente terá de o promulgar. Portanto, exatamente. Não poderá voltar... E nós estamos aqui a falar de inconstitucionalidade, estamos aqui a falar de uma questão política. Não, o problema e é esta que tem ideia existido... do veto irreversível é que o Presidente diria, por simplesmente, esta lei Apesar de nós defendermos que, obviamente, a figura do Presidente da República é aquela eleição direta que, por norma ou por princípio, deverá ter 50 mais 1% dos eleitores, nós separamos muito bem e não queremos destruir aquela organização que existe, os diversos poderes que normalmente estão, ou que neste momento estão instituídos, não só do Poder Legislativo, como do poder do Sr. Presidente da República. Inclusive, nós somos completamente contra qualquer judicialização da política ou politização da justiça. Porque, inclusive, já falei aqui num dos programas que aqui estive, levaria para uma lógica de retórica daquilo que acontece no Brasil, com um magistrado a poder sobrepor-se a todas as decisões a nível nacional, e nós temos uma Constituição que ela, per si, é muito adotada numa lógica da Constituição alemã, que tem uma repercussão e um princípio, e para além disso até tem alguma vertente até católica e da religião. Como está agora, está bem. E que nós temos, deixe-me só concluir, porque às vezes nós não analisamos até a forma como os artigos estão organizados. E os direitos vêm muito até em consequência dos direitos naturais que nós consideramos que o ser tem, e portanto existe até uma visão muito ideológica e até religiosa que contraponto com aquilo que estávamos a ver há pouco nas manifestações, que as pessoas estão tão confusas que vão para as manifestações das greves geral com bandeiras da Palestina. Não sei se é para alguma greve que aconteça na faixa de Gaza hoje. Miguel Paiares Maduro, a mesma pergunta para si. Em primeiro lugar, já agora, um ponto que se esquece com frequência e que no atual contexto político será cada vez mais importante. O veto político do Presidente da República é superável no caso do Parlamento. Claro. Não é no caso de decreto-leis do Governo. Exato. Portanto, e não nos podemos esquecer que a realidade política que temos hoje e que provavelmente vamos ter no futuro é uma realidade política cada vez mais fragmentada, em que na realidade nós olhamos para o Parlamento hoje e não existe uma maioria, existem várias maiorias. Às vezes é uma maioria que aprova. Tivemos até no contexto orçamental o Partido Socialista com o Chega, por exemplo, a comporem outras maiorias e com vários partidos. Chega com o PSD. Também já aconteceu com o Chega do PSD. Eu digo que temos várias maiorias. Este é um Parlamento, não é um Parlamento de uma maioria, é um Parlamento com várias maiorias. E essa é a realidade política do futuro. Isso traz-nos duas consequências importantes para o nosso regime político. A primeiro é que o segundo veto político do Presidente provavelmente passará a ser mais importante. Porque antigamente os vetos políticos dos governos podiam ser superados através da sua maioria parlamentar, agora deixarão do poder ser. E, portanto, num contexto em que um governo não tem uma maioria clara e em que há várias maiorias parlamentares, mesmo o poder de veto do Presidente será mais importante no futuro do que é hoje. Mas, em segundo lugar, eu acho que neste contexto de fragmentação e radicalização, polarização política que nós temos, parece-me que a função do Presidente da República mais importante não será, como no passado, aquela de um travão, porque o próprio contexto parlamentar fragmentado por si é um instrumento de travão, mas sim um de indutor de compromissos. Essa é a função principal que eu vejo que o Presidente da República terá
no próximo ciclo político, atendendo à fragmentação e à polarização que nós não faz temos. muito sentido discutir esta possibilidade. Eu acho que essa possibilidade será menos importante, tem tido um papel relevante, continuará a ter um papel relevante, é um poder importante do Presidente da República, poderá até assumir mais relevância, atendendo ao que eu disse na circunstância de não termos maiorias parlamentares no futuro, mas do meu ponto de vista, o papel mais importante que um Presidente terá no próximo ciclo político não é aquele de ser travão, mas é aquele de ser indutor de compromissos entre estas diferentes forças políticas cada vez mais fragmentadas e polarizadas. Adalberto Campos Fernandes, a mesma pergunta para si. Sim, eu acho que está na altura de nós falarmos com alguma clareza sobre esta matéria, porque a sociedade portuguesa parece que está a dividir entre uma espécie do Tarzan da borda e o tipo o fofinho e os fofinhos. Quer dizer, não há nada disto. Não é quem grita mais, nem quem assume posições de crítica e até de desconsideração para quem é moderado que tem mais razão. Porque, repara, é preciso dizer, os diferentes candidatos ao que vêm por uma ruptura constitucional ou vêm por uma interpretação constitucional a que estão obrigados quando a juram, uma vez que a alteração do texto constitucional depende não deles, mas da Assembleia da República. Isto é a primeira questão. A segunda questão é saber se existem maiorias no Parlamento boas e más. Existem maiorias que o povo quer e determina. Ou seja, quando alguém vota no Parlamento, se o PS vota com o Chega, ou se o Chega vota com a AD, ou qualquer outra coisa, o que está a acontecer é uma emanação da vontade popular em cada momento. Portanto, a democracia é isto. Pode-se gostar mais de uma determinada geografia, de um desenho, pode-se abominar mais uma maioria que é feita mais à esquerda ou mais à direita, mas isso é um problema que apenas e só o soberano pode resolver. Outra coisa é saber quais os presidentes que nós tivemos, todos eles exerceram atos de interpretação da Constituição com coragem. Não teve que ser necessariamente aos gritos. Houve várias dissoluções do Parlamento, houve vários vetos políticos, houve várias mensagens à presença ao Parlamento. Agora, era bom, isso sim, para concluir, que os candidatos dissessem ao que vinham, porque isto não é uma questão de que eu sou mais forte do que tu, de que eu não tenho conversa da treta, de que eu não falo de coisas banais. Isso é bom para um determinado tipo de área política que vive de claques e que vive uma espécie de adeptos. Tem um clube de adeptos que é grande e que é significativo. Agora, a Constituição da República é algo de muito mais sério, de muito mais profundo e funciona como um tecido, digamos, de unidade nacional que tem que ser defendido e preservado por quem jurar aceitar servi-la no momento da eleição de chefe de Estado. Mas é importante que diga se tem um entendimento de ruptura ou um entendimento de interpretação na continuidade. E depois é o estilo de cada um. Naturalmente que há presidentes que vão ser educados, cordatos, que vão ser mais moderados, que vão ser mais institucionalistas e há outros que vão ser mais agressivos. Mas isto não é um campeonato hormonal, não é um campeonato de facto de luta e de combate no ringue político. Eu por acaso recordo-me quando era Mário Soares a gritar na Alameda a dizer que o PCP eram paranoicos, ou quando o Mário Soares dizia para os seus guardas saiam da frente que eu não estou para aturar a polícia. Eu creio que essa questão do Tarzan da borda era referente a Mário Soares. Se o Bruno está aqui com esta liberdade de conquistar, olha, em 75, provavelmente lembra-se do papel que Mário Soares teve para fazer com que você e eu estivéssemos aqui. Mas sabe, ainda bem que refere 75 e não refere 74. Mas deixe-me dizer o seguinte: não podemos tentar estigmatizar alguns candidatos porque por isso simplesmente não concordam com aquilo que foi feito até hoje e, portanto, não deve ser visto que deve ser um ataque, porque se formos buscar, olha, chegaríamos ao final e dizíamos atirem-nos aos tubarões. E só para enquadrar, Tarzan da borda, um lutador de luta livre que fez sucesso no Portugal do século XX. No século XX. Está a ver um bom exemplo inspirador para exatamente. E depois uma grande referência política. Acho que acabou num gabinete de fisioterapia na Fonte da Telha. Eu esses pormenores não tenho, mas imagino que o Ricardo está mais bem informado. Segui a carreira de Tarzan da borda. Ficamos à espera de um podcast sobre Tarzan da borda. Fica aqui a proposta. Paulo Cosme Pinto, fazemos-lhe a mesma pergunta em relação da política portuguesa. Em relação ao veto presidencial. Já para não falar no Santa Camarão, desculpa. Exatamente. Muito insurretos. Muito insurretos. Judita, a mim parece-me que abrirmos aqui a porta a uma presidência da República do quer possimando é perigosíssimo. Não faz sentido absolutamente nenhum e concordo com o Adalberto. Acho que o Presidente da República tem uma função arbitral, moderadora, mas também de encaminhar o país, de ser um farol, de fazer pontes, de ajudar a traçar caminhos, de trazer uma visão, de ajudar a estabelecer limites, mas acima de tudo centrar o debate e ter sempre como objetivo máximo a defesa da Constituição. Para que isto aconteça também é preciso acreditar que as instituições democráticas e todo o sistema político tem um respeito profundo pelo juramento que faz à defesa da Constituição.
Portanto, abrir porta a um presidente que diz é e porque eu mando, pode-nos parecer muito interessante quando temos lá está um presidente da ala fofinho, mas nós sabemos que a vida não é assim, a sociedade não é assim. E que podemos perfeitamente vir a ter um presidente que não tome propriamente as melhores decisões. O presidente jura cumprir e fazer cumprir. E fazer cumprir. Mas bem sabemos que há quem não queira cumprir e há quem queira desfazer a Constituição. Quem, por exemplo? Não sei, tem algum palpite que me queira... Não sei, é que tentar maniatar a conversa, deixa-me lhe dizer o seguinte. Como a pergunta vem para aqui, eu vou-lhe dizer, caso não perceba, na Constituição... Se a carapuça lhe serve, serve, porque obviamente não há elefantes na sala e nós assumimos aquilo que estou a dizer, porque essa é uma retórica de uma candidata que há poucas semanas tinha 1%, por isso hoje teve que ir para a manifestação. E deixe-me lhe dizer o seguinte, a própria Constituição, fazer cumprir a Constituição, determina a própria Constituição que existe um processo de revisão. Portanto, eu posso jurar sobre a Constituição partindo do princípio que acho que deve ser revista. E isso é fazer cumprir a Constituição. Eu sei que tem toda uma grande teoria sobre deixa-me só concluir. A interpretação da Constituição. Constituição. Sabe que a questão da interpretação da Constituição morre a partir do momento em que o Tribunal Constitucional estivesse a funcionar como deve ser. Já tivemos aqui uma conversa sobre isso, acho que não vale a pena ninguém fala do Tribunal Constitucional. Se falarmos um por cima do outro, lá em casa não vai ser simpático. Bruno, só para concluir. Mesmo para concluir, não vai ser simpático e no carro não vai ser simpático, que eles estão a regressar a casa, que foram trabalhar e que levaram com as greves neste momento. Estão cansados. Deixa-me só dizer o seguinte. A questão da Constituição, existe depois o Tribunal Constitucional, que existe uma tentativa de entrave política que é vergonhosa com o que está a acontecer, precisamente para tentar travar o Chega, que é algo que de repente se tornou no discurso político de isto se for para o Chega não pode ser assim, mas se fosse com os outros, a quem chama fofinhos, já poderia ser. Essa retórica está errada. Eu acho interessante que a carapuça quando serve. Eu não estava... Assumimos. Não, assim, se assume que é essa a postura do Chega e do vosso candidato presidencial, muito bem. Eu sei que da candidata presidencial que eu estou aqui a defender nunca seria esta 1%. A postura, mas sabemos que existem mais, agentes políticos na nossa praça que o poderiam fazer também. Exato. O que eu acho é que é um perigo, uma presidência de quer posse e mando, não é a presidência que certamente nós queremos para o nosso país. Foi na presidência de Catarina Martins. É um privilégio poder conversar com todos vós. Tivemos o direito das vezes a amamentar. Às quintas e sextas, aqui na Rádio Observador, no A Caminho de Belém, em que reunimos os representantes e apoiantes das principais candidaturas à presidência da República. Amanhã teremos outro painel.